e eu falarei hoje dos produtos da Central. Óbvio, é o mínimo que eu espero, né? Eu estou no evento da Central, vou falar de todos os produtos da Central aliados a essa nova medicina ou a nova nutrição. E o que é a nova medicina ou a nova nutrição? Para quem é 40 mais aqui, 40 mais é uma categoria do beach tennis para chamar as pessoas de velho, né? Tipo, de uma forma educada. Para quem é 40 mais, nós vivemos um período na nossa vida que existia um negócio em casa chamado telefone. Um telefone era tão glamuroso que aquilo era uma herança. O meu pai comprou, nós somos 2 filhos, eu e o meu irmão, nós tínhamos lá em casa o 522 1110 e o 524 1110, que era a nossa herança, do meu irmão e a minha, porque o meu pai deixou para nós aquele patrimônio. E em alguns meses, aquilo deixou de ter valor e virou nada. Simplesmente, o valor daquilo acabou. Eu ouso dizer que os smartphones e a internet simplesmente revolucionaram a comunicação. Talvez você não receba nenhuma ligação a não ser trote da cadeia. O resto, tudo de comunicação é WhatsApp. Da mesma forma que o WhatsApp revolucionou a comunicação, da mesma forma que o Spotify revolucionou a forma de escutar música, porque na minha época tinha o Rodstar Auto Reverse. Era um tipo de som do carro que conseguia ler a fita de um lado e voltava de forma surpreendente para o outro lado sem você clicar botão algum. E hoje, ninguém nem sabe o que é isso. É assim que está hoje a nutrição e a medicina. Nós estamos na iminência de uma transformação do manejo da obesidade e do diabetes. A Novo Nordisk, em 2023, teve o seu faturamento superior ao PIB do país de origem. A empresa detentora da patente do Saxenda, do Ozempic, que hoje tem concorrentes, mas que hoje, graças a Deus, no Brasil, a partir dos próximos 40 dias, será regulado e mantido a receita dos análogos de GLP-1. Graças a Deus, porque haverá uma responsabilidade médica sobre aquele consumo. Porque se ficasse do jeito que está, nós não teríamos mais controle sobre isso. Isso não quer dizer que é bom nem que é ruim. Isso quer dizer que existirá um profissional responsabilizado por aquela conduta. Isso é fantástico. Porque esse profissional terá que se capacitar e compreender sobre os benefícios, sobre as aplicabilidades clínicas, sobre os estudos randomizados controlados que conduzem para o uso da medicação, mas principalmente sobre os efeitos benéficos ou colaterais, como qualquer medicação. O que não dava é para ficar nesse limbo que estava, onde todo mundo se automedicava para uma medicação que tem aplicabilidade clínica para diabetes e obesidade. E aí, gente, se você, no seu ambiente familiar, conversar sobre alimentação, por mais que você queira falar de abobrinha, alface, carne, vão te perguntar, e o que tu acha da Maiara e Maraísa? Tu não acha que ela emagreceu demais? Será que aquilo é tudo o tirzepatida? Tu quer falar de comida e já vem o análogo de GLP-1. E aí o tema de hoje é intestino como órgão endócrino. Porque, na verdade, só existe esse apelo hoje porque existe algo que é semelhante ao que é produzido fisiologicamente por seres humanos em células intestinais chamadas de células enteroendócrinas, que são reguladas pelo que acontece no lúmen. Pelo que acontece no lúmen intestinal. A regulação do intestino como órgão endócrino acontece por sinalização de receptores que ficam virados para a bosta. E por que eu estou falando isso? Porque nós estamos na iminência de uma burrice coletiva.
onde só se fala de biodisponibilidade e tudo que tem que ser 500 vezes mais biodisponível. E não é assim, cara. Existe uma regulação de células pelo que acontece no lúmen. Aí tu tem um suplemento que é 1000 vezes mais biodisponível, é 1000 vezes mais rápido que ele vai pro sangue. Como é que ele volta pro lúmen? Qual é a veia? Qual é a artéria? O que joga ele de volta pro lúmen? Não existe, senão tu cagava sangue o tempo inteiro. Então, a gente tem que entender que existe uma regulação endócrina a partir do que acontece no lúmen intestinal. E essa é a abordagem de hoje. E aí, nós temos evidências como essa. Essa aqui é uma publicação da Nature Reviews de Gastroenterologia, onde os autores tomam cuidado aqui. Deixa eu só achar meu pointer, ele já vai chegar aqui. Pronto, chegou. Eles abordam... Gente, eu sempre deixo o DOI, deixo o artigo, acho que é fundamental isso. Mas o título aqui é o mais importante, ó. O intestino como um órgão endócrino. Qual o papel dele, desses hormônios intestinais, na regulação metabólica? Qual o papel dos hormônios intestinais nesta regulação metabólica? E aí, nós temos uma outra publicação. Essa é de uma revista de endocrinologia. E agora já de 2024. E aí nós temos uma conversa cruzada entre os órgãos durante o desenvolvimento e progressão do diabetes mellitus tipo 2. A que se aplica a droga? Ao tratamento disso. Por que as pessoas desenvolveram isso? Por que elas desenvolveram o diabetes? E aí nós temos um outro artigo do Jornal Britânico de Medicina. Aí aqui nós estamos falando de uma meta-análise em guarda-chuva de estudos epidemiológicos para poder estabelecer um critério para nexo de causa do diabetes na população. Porque estudos epidemiológicos não podem referir nexo de causa. E tá certo isso. No entanto, existem métricas estatísticas para que você possa determinar um nível de credibilidade para aquela condição ter uma relação de causa. Vou dar um exemplo prático sobre isso. Qual a correlação entre unha encravada e uso de celular? Vou provar a vocês que vai dar uma correlação positiva. 100% das pessoas desta sala que tem unha encravada usam celular. Correlação positiva. Qual o nexo de causa disso? 0. Então, estudo epidemiológico tem viés. Então, o que as meta-análises em guarda-chuva de estudos epidemiológicos fazem? Excluem esses fatores. Esses fatores de confusão. Por exemplo, outro fator de confusão. Ter unha encravada tem correlação positiva com usar sapato da marca Lobotan? É dificílimo, porque ninguém consegue ficar em pé em cima daquela merda. 15 minutos e tu tem que tirar. O casamento mais caro, a sola vermelha, mas tem que tirar, porque dói. E poucas pessoas têm condição de tê-lo, porque é muito caro. Então não dá para estabelecer um nexo de causa com esse fator. No entanto, se você tem métricas estatísticas para estabelecer uma relação, e é isso que se faz em meta-análise em guarda-chuva, eles conseguiram provar que um índice de credibilidade, 1, para a causa do diabetes mellitus tipo 2 ser o consumo de alimentos ultraprocessados. Então, eles conseguiram provar que o consumo crônico de alimentos ultraprocessados é uma das causas de diabetes. E de desequilíbrio metabólico não transmissível. Ouso dizer que não é só isso. Existem outras evidências, dentre elas, o uso indiscriminado de um medicamento para silenciar sintoma chamado pirose e queimação. Ou prescrito ou comercializado por Jaquet. Já que você está tomando muitos remédios, precisa de um protetor gástrico. E aí eu vou mostrar uma outra meta-análise em guarda-chuva publicada na Gut, em que os autores, ao avaliar 204 mil indivíduos, usar inibidores da bomba de prótons é causa de diabetes mellitus tipo 2. Então, a gente tem hoje nível de evidência para entender por que essa droga está revolucionando tanto.
Está revolucionando tanto porque nós temos uma mudança de estilo de vida e padrão alimentar que levou à condição de resistência à insulina, o consumo de ultraprocessados e de medicamentos para silenciar sintoma. Murilo, eu queria que tu provasse isso. Vamos lá. O uso de ultraprocessados fez com que tivesse publicação como essa. Essa é da Cell, 2022. E os caras dizem assim, agora nutrição não é mais o que era. Antes era calorias, 449. Eu sou da geração 449, carboidrato 4, proteína 4, lipídio 9. E só o que valia a pena era calorias. Balanço energético positivo, balanço energético negativo, Harris Benedict, calcular o VET. Hoje, esses caras dizem assim, ó, não é mais isso. À luz do microbioma intestinal, precisamos ter uma releitura do que é alimento saudável. E o que é saudável nesta condição, neste ponto de vista, é raw food. Raw food. O alimento na sua integralidade. E aí aqui eu quero fazer um apelo. Vou fazer um apelo por um erro conceitual neste país. E que eu fui conivente ao erro durante 11 anos. O termo raw food, no Brasil, foi traduzido como integral. E o integral no Brasil foi banalizado como alimento ultraprocessado adicionado de casca. Expurgo de grão. E aí tu pegava o expurgo do beneficiamento do grão, joga num ultraprocessado essa casca e atribui a ele ter fibra e por isso ele é integral. Cuidado, gente. Esse é um grande erro. Por que um grande erro? Eu fui professor da disciplina de bromatologia. Bromatologia é análise centesimal. Como calcular os componentes de um alimento. E por incrível que pareça, eu, conivente ao erro, durante 11 anos sendo professor dessa disciplina, aceitava que nas reuniões de colegiado e que tivesse nas ementas das disciplinas alimentos integrais. Fibras, solúvel, fibra. Eu era conivente as pessoas dizerem, para aumentar a ingestão de fibra, uma colher de sopa de farelo, uma colher de sopa de farelo da comida, colesterol. Cara, não é isso. Mas por que nós somos induzidos ao erro? Porque nós procuramos o número absoluto que na tabela de composição química dos alimentos, seja ela TACO, IBGE, Sônia Tucunduva, Guilherme Franco, cada um usou uma aqui. Lá nessa tabela de composição química dos alimentos, nós olhávamos o número absoluto. E o que vai ter mais fibra em uma análise centesimal? O que na sua composição em 100% tem menos água. E se tem menos água, vai ter mais outros solutos. Então nós atribuímos a rico em fibra, pelo número absoluto, o que não tinha água. E aí manda a pessoa tomar 3 litros d'água. Já que tu não come fibra, tu toma água. Aí virou água e fibra. E ninguém melhora a condição intestinal. Porque nós não prestamos atenção no que é rico em fibra solúvel. E o que é rico em fibra solúvel é o que tem água na composição. Só que quando ele tem água na composição, ele tem menos fibras em percentual. Só que onde está a água do brócolis? Um brócolis na composição centesimal tem 86% de água. Onde que está a água? Ela está grudada em fibra solúvel. Onde que está a água da couve-flor? Onde que está a água da abobrinha? Onde que está a água da banana? Onde que está a água do mamão? Tudo que eu falei até agora, tu aperta e não sai uma gota. Porque ela está envolta em fibra solúvel. Mas em número absoluto, é baixo. Só que aí já tem água. Aí será que precisa tomar 3 litros d'água se tu comer o alimento que já tem água e fibra solúvel e gera saciedade, tem composto fenólico? Mas daí é difícil, né? Olha para a paciente e diz assim, ó, preciso que você fique 6 meses sem comer abobrinha. O que ela diz? Oh, tranquilo, já não como mesmo? Só 6 meses? Agora olha para ela e diz, 6 dias sem comer pão. Ui, tá tão monótono. Ai, não aguento mais ver o ovo. Então assim, cara, as pessoas se viciaram a comer ultraprocessados e a fazer melhoramento destes, ao invés de ter raw food no seu padrão alimentar.
Então, por mais que eu venha aqui falar de suplementos, eu não iniciaria se eu não falasse da minha verdade. Porque a minha verdade é que o suplemento é o vento a favor para quem escolheu pedalar. E nesta analogia, que não é minha essa frase, é de um grande amigo chamado Fabrício Assini, nessa analogia, o nosso vento a favor é escolhas alimentares e estilo de vida. Se nós não tivermos escolhas alimentares e estilo de vida, não tem sentido só suplementar como remediar. E aí, a nossa abordagem hoje será sobre o que acontece neste ambiente, no lúmen intestinal. Uma viagem sobre este ambiente que, na verdade, não é só um emaranhado de células, é sim um ecossistema intestinal e que, por sua vez, aqui sobrevivem vírus, bactérias, fungos. Existem micro-organismos que interagem com o nosso corpo e sinalizam, de alguma forma, a condição de alteração metabólica. E essas alterações metabólicas cursam, muitas das vezes, com alteração de sintoma, que muitas das vezes é normalizado. Mas não é normal, é comum. É comum as pessoas terem inchaço. É comum ter cocô cabrito, cocô mole. É comum, mas não é normal. É comum, mas não é normal. Então não dá para normalizar distensão abdominal ao entardecer. E aí a medicina, hoje, tem que ter evidências como essa, e essa é de uma revista de A Medicina Emergente, o que está acontecendo agora, e é uma revisão narrativa sobre o que vem acontecendo neste período. E aí tem aqui uma determinação do que é Leaky Gut Syndrome, uma síndrome de permeabilidade intestinal alterada, onde a revisão tem como tema a microbiota, a inflamação sistêmica e a permeabilidade intestinal. E aí, nesta imagem, nós temos os fatores que levam à condição de Leaky Gut Syndrome, e essa síndrome, vou dar até um foco aqui para ficar mais fácil. Ó. Essa Leaky Gut Syndrome é derivada de uma condição de mudança da microbiota no lumen intestinal chamada desbiose, porque desequilibrou a condição de eubiose. E isso leva a uma vulnerabilidade à endotoxemia metabólica, que por sua vez cursa com obesidade e diabetes. E talvez por isso tenha tanta aplicabilidade uma molécula que minimiza esses danos. Mas o nosso objetivo aqui é entender como que esse intestino pode reequilibrar o metabolismo. E aí, então, olhem para esta imagem. Aqui nós estamos falando de um ambiente, e esse ambiente aqui é o ambiente do lúmen. Então, nessa parte superior aqui, que eu estou dando zoom agora, ó, é o lúmen intestinal. Notem que este receptor aqui, ó, é o receptor de proteína G, chamado GPR43, que é um receptor virado para o lúmen, cujo o seu agonista é o ácido graxo de cadeia curta, e faz com que essa célula enteroendócrina tenha capacidade de produção de GLP-1 e peptídeo YY, incretinas com papel sacietógeno, de regulação metabólica. Isso é a partir do intestino. Bom, Murilo, então tu acredita que é possível modular essa resposta hormonal? É claro que sim. Desde 2017, eu escolhi isso como propósito de vida. Em 2017, eu parei tudo na minha vida. Porque eu estava dando aula para quem queria diploma. Eu estava há 11 anos entregando diploma. E não entregando conhecimento. E eu queria entregar conhecimento para quem queria diploma. E aí um dia eu cheguei em casa chorando. E a minha esposa disse assim, é tu que está no lugar errado. Tu está dando aula para quem quer diploma. Tu tem que dar aula para quem quer conhecimento. Porque o que tu entrega é conhecimento. E aí eu parei tudo. E desde 2017, sem nem existir os análogos de GLP-1, eu já tenho, inclusive, escrito que o intestino é um órgão endócrino e tem lá todo o papel metabólico do GLP-1 oriundo do intestino. Porque tem uma publicação de 2009 que traz tudo isso. Então, gente, agora, a ideia é compreender um pouco mais sobre esse artigo. Esse é muito recente. Mas é óbvio que por que a ciência volta atrás, dá um passo atrás e diz, precisamos entender da interconexão, essa conversa cruzada entre os órgãos, na progressão de diabetes. Porque é isso que está acontecendo no mundo. Aí vamos então. Olha aqui. Esse órgão, nele não chegam setas. Saem setas. Setas que levam ao coração,
ao cérebro, ao tecido adiposo, ao músculo, ao fígado, ao pâncreas. E notem que quando a condição no intestino é de disbiose, tem redução. E esse quadradinho é cor-de-rosa. Eu sei que cor não é uma coisa que todo mundo tem consenso, mas isso aqui para mim é cor-de-rosa. Esse quadradinho cor-de-rosa, ele caracteriza no paper redução. O quadradinho azul caracteriza elevação, aumento. E o quadradinho cinza representa o que acontece no órgão em questão. Então vamos lá. Se no intestino tem menos produção de GLP-1, tem alteração na função endotelial cardíaca, ou seja, risco cardíaco. Se tem redução de GLP-1, peptídeo YY e ácido graxo de cadeia curta no intestino, com concomitante aumento da exposição ao lipopolissacarídeo, vai gerar menos saciedade, larica, apetite, inflamação hipotalâmica. Então, hoje, a gente já sabe que manejando o que acontece no lúmen, a gente vai ter um equilíbrio metabólico. E aí eu coloco essa frase aqui, que não é uma frase minha, é de Marie Curie, que diz assim: agora é o momento de compreender mais para que possamos temer menos. E o que é temer menos? Temer menos é um colega teu te questionar pela tua conduta. Isso é temer menos. Um colega teu chegar para ti e dizer, tem certeza? Aí tu vai dizer, como é que eu vou ter certeza se eu estou só copiando o que o Murilo falou? Então a ideia é que a partir de agora eu consiga fazer com que vocês tenham conhecimento para convencer outras pessoas sobre o que eu vou falar a partir de agora. Todos os slides são de vocês, quer dizer, são da central, como vocês vão ter acesso eu não sei. Não é me mandando mensagem, não é me mandando e-mail, porque tem um monte de gente que tem até meu celular. Não é, é com a central. E aí, com esse conteúdo, eu espero que você saia daqui com o telhado de concreto nas suas prescrições. Porque tem gente que tem medo de telhado de vidro, porque não tem ainda robusta evidência. Agora tem robusta evidência. Esse é um artigo também do Jornal Britânico de Medicina, onde eles mostram que a condição do inibidor da bomba de prótons, a condição de aumento do consumo de açúcares, leva à redução do ácido graxo de cadeia curta, pode alterar a resistência à insulina e até mesmo comportamento. E agora, nós temos uma outra publicação, essa deu início a tudo. Essa é do JAMA, de 2013. Eles avaliaram 25.956 pacientes. E ao avaliar esse N de indivíduos, durante 10 anos, eles viram que o uso de inibidor da bomba de prótons promovia queda de B12. Olha só, menos B12, menos fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF. Menos B12, menos metabolismo do complexo B como um todo. E em indivíduo que desenvolve diabetes, se usa metformina, que compete pelo sítio de absorção da B12. Então, tu imagina agora a conta chegando junto. Mas, por enquanto, isso é utilizado para minimizar pirose e queimação. Mesmo em criança que você tem que ter biodisponibilidade de aminoácidos, se usa para diminuir refluxo, porque tu tem que se livrar do paciente e da mãe, porque é a mãe que reclama porque o paciente nem fala ainda, e tu tem que te livrar dela em 30 minutos e tem que diminuir aquele refluxo daquela criança. Só que essa criança tem que ter aminoácidos para crescer 10 quilos em um ano. E aí o que faz? Empurra isso mal digerido para o meio da tripa, e como tu sabe que vai causar SIBO, a indústria farmacêutica diz que tu tem que prescrever junto alguma coisa para melhorar motilidade. Aí não digerido, não absorvido, empurra para o furico. E a tripa que lute. Porque tu quer minimizar o sintoma. E tu não pensou na qualidade de vida daquela criança. Isso é só uma reflexão. E aí até a criança cagar sangue. Aí quando caga sangue, não, precisamos agora é a PLV, tem que trocar a dieta. E aí essa publicação da Nature diz o seguinte, olha, inibidores da bomba de prótons pode ser a causa da desbiose, hoje chamada de SIBO. E aí tem uma meta-análise que avaliou estudos e, por sua vez, mostrou que existe sim uma relação entre inibidores da bomba de prótons e o desenvolvimento da SIBO.
Mas mais importante do que isso, esta do Jornal Britânico de Medicina, e agora sim estamos falando de um N de 204 mil indivíduos, com métrica estatística, dizendo que o inibidor da válvula de próton pode ser a causa do diabetes. Então, uma condição de alteração fisiológica do trato gastrointestinal. Porque, olha só, tendo menos ácido, tem menos estímulo da célula S e da célula I. E menos estímulo da célula S e da célula I, tem menos secretina e menos colecistoquinina. E com menos secretina e menos colecistoquinina, tem menos secreção exócrina pancreática, rica em bicarbonato, e enzimas proteolíticas. E por isso, menor digestibilidade enzimática e, portanto, mais substrato para o crescimento microbiano no lúmen. E isso gera SIBO, supercrescimento bacteriano. Então, uma alteração fisiológica induzindo uma alteração microbiológica. E aí, entendendo esse complexo emaranhado aqui, nós vamos evoluir para o que fazer. Mas antes, eu preciso me confessar para vocês, e durante muitos anos eu subia aos palcos e eu saía daqui com uma sensação de missão cumprida. Eu falei tudo que eu estudei. E uma vez um médico, Dr. Ubirajara, pai do Gabriel de Carvalho, assistiu uma palestra minha em Porto Alegre. E ele falou assim para mim, olhou para mim e falou: "Guri, que palestra, hein? Tu sabe muito. Mas o máximo que eu saio daqui é sabendo que tu sabe muito. Eu não consegui gravar nada porque tu fala rápido demais." E aquilo bateu no meu coração. E agora, gente, eu quero falar com calma. Eu tenho como falar com calma. Então você tem que sair daqui com recados. O intestino é um órgão endócrino. Ele tem pelo menos 4 células importantes. Célula S, célula I, célula K e célula L. São células enteroendócrinas. Cada uma delas é regulada por algo que acontece no lúmen. O estímulo da célula S, olha como a vida é fácil. Célula S. A célula S é estimulada por ácido. Ácido estimulou a célula S. Célula S produz secretina. Secretina atua no pâncreas, na célula centroacinar, liberando bicarbonato, para que tenha ação enzimática das enzimas liberadas pela secreção exócrina pancreática, que é estimulada pela CCK. A CCK da célula I. E ela também é estimulada por ácido graxo e ácido clorídrico. Agora, se não tem uma adequada função gástrica, desregula tudo isso. E por que tu botou a célula K, Murilo? Porque a célula K é responsável pela produção do PIG, o peptídeo insulinotrópico dependente de glicose, que é o que diferencia Saxenda e Ozempic de Mounjaro. Então, isso também é do intestino. Mas a mais importante de todas é a célula L. E essa célula L tem 2 receptores. Um virado para o lúmen, chamado GPR43, o outro também virado para o lúmen, chamado TGR5. Ambos são receptores de proteína G, um deles estimulado pelo metabólito da microbiota, chamado ácido biliar secundário, e um outro, butirato, pelo metabólito oriundo dos micro-organismos que produzem ácido graxo de cadeia curta. A célula L está localizada tanto no delgado quanto no grosso, e o mais importante de tudo, então, é que esse paper ratifica isso, traz uma tabela em que tem aqui os mecanismos de estímulo à célula L, bem como a função do hormônio produzido no intestino, que eu deixo resumidinho para vocês nessa imagem, que eu tive o privilégio de escrever isso em 2018. E aqui tem todo o mecanismo sistêmico do GLP-1 intestinal. E esse GLP-1 intestinal faz com que nós tenhamos, sim, melhora na biossíntese de insulina e tal. Enquanto isso, na sala da justiça, as pessoas querem o milagre. E o milagre vem ao ponto de ter uma publicação do JAMA dizendo que o uso de análogos de GLP-1 pode estar ligado a um risco 9 vezes maior de pancreatite. E não é o Murilo que está falando isso, nem a redatora do Correio Brasiliense. É o JAMA, e essa é a publicação do JAMA, inclusive com o DOI. Para que você tenha isso no seu radar, principalmente se você é um prescritor. Isso não quer dizer que você está errado em prescrever, muito pelo contrário. Você só tem que ter um sinal de alerta. É um sinal de alerta só, porque é um estudo epidemiológico. Como usar celular e ter unha encravada deu correlação positiva. Talvez tenha tantas pessoas usando esta merda que deu positiva a correlação, como todo mundo usando celular. Isso não quer dizer que tem nexo de causa. Mas se a gente olhar para a fisiologia,
vou voltar aqui na fisiologia, o GLP-1 faz estímulo de proliferação de célula beta pancreática. Isso, dose dependente, pode dar uma bagaceira. No entanto, ainda não é causa. E é o que está escrito no paper. Não pode ser estabelecido o nexo de causa. É apenas um sinal de alerta. E outro sinal de alerta, esse do JAMA de oftalmologia. Porque em diabéticos se monitora cegueira, porque é uma das consequências do diabetes. E aí, ao monitorar cegueira, eles viram o quê? Nos usuários de semaglutida, em 300 usuários, 20 casos de NAION, um tipo de neuropatia do nervo óptico. Em não usuários de GLP-1, 600 indivíduos avaliados, só 3 casos de NAION. Isso ainda não é causa, só sinal de alerta. E aí existe uma outra publicação, essa é fantástica. Essa mostra que usar análogos de GLP-1 diminui câncer hepatocelular. Cara, isso é fantástico. Tu acha que tu vai ser visitado com esse estudo ou com os 2 anteriores? Mas os 3 existem. E olha o que é pior. O que é pior é que o jargão é independente da dieta, a molécula funciona. Sabe por quê? Porque os estudos randomizados controlados têm que ser conduzidos para que a molécula seja a PDG. PDG é pica das galáxias. A molécula tem que ser a pica das galáxias. Ela tem que melhorar independente de qualquer coisa. E é assim que é conduzido o estudo. E aí, o estudo é conduzido assim. O visitador, que tem os dados do estudo, é treinado para dizer, olha, independente da dieta, a molécula funciona. O médico que vai prescrever, ele quer falar o que o paciente quer ouvir. E o que o paciente quer ouvir? Olha, independente da dieta, a molécula funciona. Então ninguém está errado. Todo mundo está falando uma verdade. Só que aí, para a salvação do planeta, em 2025, nós temos essa publicação. Do Jornal de Obesidade da Nature. E aí nós temos aqui um artigo em que eles avaliaram a mudança de comportamento e mudança alimentar aliado ao uso de análogos de GLP-1. E o resultado é infinitamente mais significativo quando tem mudança de comportamento e padrão alimentar. Ou seja, nessa grande mudança em que eu comparei com o WhatsApp destruir o celular e com o Spotify destruir o toca-fita auto-reverse, os medicamentos provavelmente não destruirão o básico que é estilo de vida e padrão alimentar, porque é sim otimizado quando isso acontece. Enquanto isso, na sala da justiça, precisamos minimizar o que vem a ser uma das causas da alteração metabólica, que é a Leaky Gut Syndrome. E como fazer isso com suplementos da Central Nutrition. E aí, uma das abordagens é entender que existem disruptores metabólicos no dia a dia da população. E um dos disruptores metabólicos, como apresentado neste paper, é adoçante artificial. E que gera uma alteração de permeabilidade paracelular. Rompe as tight junctions, a claudina e a ocludina, essas junções aqui. E que, dependendo do treinamento destas células, o estímulo crônico de SGLT1 aumenta a absorção da glicose, por exemplo. E adoçantes artificiais fazem isso. E eu não estou dizendo que não é para usar adoçante artificial. Eu estou dizendo que não dá para pensar só nas calorias. E que se você estiver usando um suplemento para recuperar as tight junctions, o ideal é que ele seja sem adoçante. Murilo, mas daí não vai ser gostoso. Caguei. É para melhorar a tua tripa, infeliz. E é só um tempo. Não é para ter essa palatabilidade infantil e usar agora o sabor chocolate belga. Cara, daí tu não muda comportamento. A ideia é entender que aquilo é para melhorar o ambiente intestinal. Esse é um artigo da Cell mostrando que à luz das calorias, o adoçante realmente é fantástico. No entanto, à luz do microbioma peronomútil. À luz do microbioma peronomútil. Então, o que é o ideal hoje? É que a gente consiga conciliar suplemento com
o objetivo de não ter só consumo por palatabilidade. Então ele não tem que ser like Tang, like Todd, like Nescau. Ele tem que ter uma prescrição. E quando eu sentei com o Renildo em 2017 e disse, cara, eu te ajudo a montar o Guardian. Ele falou, pô, Murilo, mas o gosto vai ter que ter um adoçante. Eu, porra, que merda! 2020 foram 3 anos de desenvolvimento, até que conseguisse tê-lo estabilizado para que não tenha o poliol e o adoçante. E quando foi para lançar, ele disse, cara, mas tu tem certeza? Tu acha que vai ter adesão? Eu disse, não, vai ter prescrição. Vai ter prescrição. Porque ele não tem que ser bom, ele tem que ter um sinergismo de compostos para corrigir a permeabilidade. Então esse é o universo que eu convido vocês a entrar agora. Que o objetivo, então, é reparar o epitélio intestinal, remover o que faz mal e reestabelecer a função fisiológica. E o produto tem um sinergismo de compostos para promover esse reparo epitelial intestinal e melhorar a produção de incretinas. E corrigir a condição de leaky gut, que é essa permeabilidade induzida por ruptura das tight junctions. Então, gente, agora, a ideia é a gente compreender que o suplemento vai atuar na modulação de condições de alteração da função intestinal. No entanto, a repercussão é metabólica. E óbvio que vai diminuir efeitos de distensão abdominal, flatulência, mas a abordagem será uma abordagem sobre o que acontece nessas 3 camadas. Na camada de microbiota, na camada de mucina, que é a proteção induzida por essas células do epitélio, e principalmente na integridade do epitélio intestinal. Porque são 200 metros quadrados de área de exposição com meio externo. É a célula mais importante para ter absorção de complexo B, para ter absorção de aminoácidos, para ter transporte de aminoácidos. E aí, a integridade deste ambiente vai repercutir sobre o GALT, que é o tecido linfóide associado ao intestino. E aí, então, qual é a composição e por que eu ajudei? Murilo, o que tu ganha com isso? Nada. Aliás, eu vou falar o que eu vou ganhar. Eu falei assim pro Renildo em 2017. O dia que o Guardian for o número 1 dentro da empresa, eu quero uma viagem para qualquer lugar do país, do mundo. E ele falou, tá bom, Murilo, quando isso chegar, vai acontecer. Ano passado ele me ligou e disse, pode escolher. E aí eu escolhi, ano que vem, ir na Semana do Aparelho Digestivo, que acontece nos Estados Unidos com a minha esposa. Ele falou, tudo bem, Murilo. Então acho que eu tenho que falar isso, sabe por quê? Porque senão parece que eu ganho sobre isso. Eu não ganho porcaria nenhuma. Mas eu exijo que todo aluno meu ganhe uma caixa. Eu exijo. E não é barato, porque eu já tenho mais de 8 mil egressos no curso. Então, claro que há uma contrapartida. E o que tem aqui? Cara, tem uma junção de compostos que quando tu manipulava separadamente, só 2.000 I de vitamina D, com vitamina C, 600 mg de N-acetilcisteína, com 200 mg de beta-glucana de levedura, com 80 mg de Imunel, com tudo isso, ficava quase R$800. E era caro fazer a modulação intestinal e reparar esse epitélio. Então eles conseguiram colocar em um único produto tudo. E aí eu vou dar agora só uma pincelada qual o objetivo de cada um dos compostos. A glutamina, durante muito tempo, ela foi questionada, porque ela não melhorava performance. E ela não melhora performance. Ela não melhorava marcadores inflamatórios. E ela não melhora marcadores inflamatórios. Ela melhora a imunidade de mucosa. E é o que esses caras viram. A glutamina melhora a imunidade de mucosa. Atrelado a uma low food map, e aí não tendo FODMAP, o que é FODMAP, Murilo? É o que te FODMAP todo. É o poliol fermentável, é o oligosacarídeo fermentável. Então, a glutamina aliada a uma dieta low food map melhora essa imunidade. Melhora a resposta da síndrome do intestino irritável. Ela também tem um efeito pré-biótico, melhorando a produção de GABA, por exemplo, o ácido gama-aminobutírico. Tem na composição deste produto glutamina, então, 3 gramas. Tem também glicina, porque a glicina também exerce esse papel. E tem nele vitamina D, porque a vitamina D gera imunidade de mucosa. E tem também beta-glucana de levedura, que gera imunidade de mucosa. Estimula a produção de interleucina 22. Tem também toda uma capacidade de induzir o reconhecimento desses compostos que estão no lúmen pela célula dendrítica.
mais ou menos como que estivesse no Gaut, é como se eu agora, se fosse uma célula dendrítica, quem está na primeira fileira fosse as células do epitélio, e essa célula dendrítica consegue sentir o que tem lá no lúmen. E isso faz com que tenha uma resposta não inflamatória. Por isso modula citocinas inflamatórias que geram ativação do NF-κB, que é o fator nuclear de transcrição, que aumenta as citocinas inflamatórias. Então, quando nós temos uma percepção do que está no lúmen pela célula dendrítica, através dessa capacidade de produzir pseudópodos, e é assim que se chama essa capacidade da célula dendrítica, ela produz interleucinas que se comunicam com essas células, as células linfóides inatas, ILC1, ILC2 e ILC3. A partir, então, do momento em que você tem um reconhecimento do que está no lúmen, e aí pode ser de paraprobióticos, pode ser de probiótico morto. E durante anos eu fui ridicularizado neste país porque eu falava que probiótico bom era probiótico morto. Porque o probiótico só faz bem para você porque ele morreu. E hoje o mundo se rende aos paraprobióticos. Para quem é gastroenterologista aqui, eu quero te dizer que na semana do aparelho digestivo terá uma sala só sobre paraprobióticos. Eu não era retardado. E aí então, gente, a hora que tu tem esse reconhecimento, aumenta a produção de AMP, peptídeo antimicrobiano. E aí olha o que nós temos hoje, uma percepção de que precisamos ter mais imunidade e menos inflamação crônica. Murilo, então o que mais que tem nesse produto? Tem NAC. Sabe o que é o achado científico do Congresso Internacional de Gastroenterologia, a semana do aparelho digestivo de 2025? O achado deles, que usar rifaximina com NAC melhora a SIBO. Ai, que legal. Porque diminui o biofilme bacteriano das bactérias que ficam no lúmen. E aí uma pessoa que foi lá disse assim para mim, Murilo, eu já sei disso desde 2018, já falava isso. E agora os caras fizeram um estudo randomizado controlado, agora vai prescrever fluimucil com rifaximina. Mas enquanto isso, a gente sabe pelo menos o mecanismo de ação. E essa é a ideia, fazer com que a gente tenha otimizado a correção da desbiose. E é claro que nesse mecanismo, a gente precisa detoxificar adequadamente o fígado. E para isso, as terapias injetáveis vão auxiliar. E por isso que aqui você tem um complemento de tudo isso. Mas também tem terapia através da nutrição. Precisa ter complexo B. Precisa ter coenzima Q10. Pô, a Central Nutrition tem um complexo B que eu não sei como que eles conseguem ter doses tão adequadas em percentual de ingestão diário com um pote de 120 cápsulas. Eu poderia dizer que é o complexo B da família, porque dá para tomar 4 pessoas durante 30 dias. Ou poderia dizer que dá para uma pessoa por um período de tempo bem legal, para você otimizar e não ter só uma vitamina do complexo B, só a B12, por exemplo, você tem todas. A coenzima Q10 vai minimizar o processo oxidativo e, claro, os pós-bióticos. Cara, sobre pós-biótico, eu tenho o maior orgulho de subir nos palcos e dizer que em 2018 tinham 50 papers publicados no PubMed com o tema pós-biótico. 2018. Hoje são mais de 1.500 papers com essa temática. E o que é mais legal? É isso que está aqui, ó. É o metabólito, a biotransformação microbiana de raw foods, que é o pós-biótico. Ou o fragmento microbiano. É isso, ó. O probiótico morto, inativado, conferindo benefício. E aí, nós temos aqui também precursores de butirato, que é uma fibra em 3 gramas. Pô, Murilo, o que esse precursor faz? Faz com que a microbiota nativa do intestino produza ácido graxo de cadeia curta que gera integridade do epitélio. Diminui o acúmulo de gordura no músculo, no tecido adiposo e no fígado. E o que mais? Essa é uma publicação de 2025 em que os caras dizem, olha, precisamos agora então fazer uma releitura do que será o futuro dos probióticos, um update de probióticos. E aí vem o quê? Paraprobióticos, pós-bióticos. Como aplicar isso na alimentação para conferir benefício à saúde da população. E aí, a Central Pharma, não é Central Nutrition, a Central Pharma tem a exclusividade neste país de um produto que é um paraprobiótico patenteado com inúmeros estudos para melhoria da imunidade inata. E aí aqui os estudos,
utilizando esse micro-organismo inativado pelo calor, uma composição patenteada, que quando prescrito equivalente a 50 miligramas, gera toda essa sinalização de células dendríticas e o efeito de barreira do epitélio de imunidade inata. Bom, Murilo, é só isso? Não. A gente tem várias possibilidades. Só que quando te questionarem, olha para mim, quando te questionarem por que tu prescreve probiótico morto, aí tu vai dizer assim, ó, olha, em um artigo de 2010 da Nature Reviews de Gastroenterologia, já estava apresentado que quando a célula dendrítica reconhece o que está no lúmen, aumenta a produção de TGF-beta, interleucina 10, e isso gera resposta não inflamatória. Pô, então, é uma possibilidade. Você tem um telhado de vidro, não mais, agora de concreto. Porque você já tem todo um conceito sobre isso. Bom, e aí? E aí que eu preciso falar de alteração endócrina, porque o objetivo da palestra era essa. E aí agora eu falei tudo que eu queria no começo, eu falei todos os suplementos depois, e agora eu falo tudo que eu quero de novo. Por quê? Porque sair de casa, a gente tem que ser para deixar um legado. E eu tenho a dizer a vocês que o mundo hoje vive uma revolução das doenças estrogênicas, lipedema, infertilidade, síndrome do ovário policístico. E tudo isso porque nós estamos hoje a uma condição de disbiose chamada raistroboloma, onde nós temos um aumento dos micro-organismos que desconjugam o estrógeno através da expressão da enzima beta-glucuronidase. E essa expressão da beta-glucuronidase está envolvida com endometriose, síndrome do ovário policístico, obesidade, síndrome metabólica, câncer e doenças comportamentais. Pode-se dosar a beta-glucuronidase no cocô hoje. E se ela der alta, tu tem uma desbiose ali conhecida. E aí tu tem que usar antibióticos que atuam no lúmen. Não é antibiótico de amplo espectro, como cipro, por exemplo, porque esse vai circular rápido. Tem que ser antibiótico que atua na tripa. Talvez uma junção, se você é médico, de rifaximina com a amox, um ciclo para atuar no lúmen, que atue quebrando parede, e não somente inibindo formação de peptídeo glicano, que é o que atua fazendo as inibidores da DNA girase, que são as fluoroquinolonas, e sim aqueles que atuam em lúmen, que atuam em membrana celular de bactérias. E aí, então, aqui uma evidência de que o risco desse hiperestrogenismo induzido pela alta capacidade de desconjugação de estrógeno é um problema em mulheres com risco de câncer de mama estrógeno dependente. E aí, Murilo, será que esse é o único estrógeno? Será que o problema é a suplementação? Talvez não. Talvez o problema seja a contaminação do que nós chamamos de integral com micotoxina, chamada zearalenona, um contaminante da lavoura de trigo e milho que gera hiperestrogenismo em humanos. Então, as pessoas têm medo de fazer reposição hormonal, mas não têm medo de comer todo dia like estrógeno. E aí, um sinal de alerta. Por que as bactérias se adaptaram a mais desconjugar estrógeno? Porque tu tem o substrato todo dia na tripa. Tu tem o substrato todo dia. Imagina, por que vai crescer bactéria que degrada chorume de carne na pia da tua casa? Porque tu deixou chorume de carne escorrendo. Adianta jogar água sanitária todo dia? Não, o que adianta é não deixar o chorume da carne moída. Então não adianta ficar dando ciclo de antibiótico pro resto da vida para corrigir desbiose. Tu tem que mudar o substrato que está nesse lúmen a ser metabolizado. E o que mais tem no pão, Murilo? Tem polissorbato 80, o aditivo que gera a ruptura das tight junctions. E também tem azodicarbonamida, um agente expansor de moléculas que tem carbono, que é utilizado na espuma expansiva para fixar uma porta. Imagina uma massa com um monte de carbono expandindo, fica fofinho. E ele é chamado de melhorador de farinha. Já que é uma merda, vamos melhorar. E aí, tu bota o termo azodicarbonamida no PubMed. Ah, Murilo, mas antes tu botou no PubMed? Não, antes eu botei no Google. E apareceu lá, ó, azodicarbonamida. Olha o que aparece primeiro. Pá, perigo. Aí tu vê, como alimento é proibido na União Europeia e na Austrália. Talvez por isso você vá para Portugal, chucha aquele pão no azeite e não passa mal. Aqui tu come e vira o dragão de Komodo. Aí tu bota no PubMed. A hora que tu bota no PubMed, vem
Azodicarbonamida, um potencial xenoestrogênico, um alterador hormonal, que é um risco em mulheres com risco de câncer de mama, estrógeno dependente. Só um sinal de alerta. Talvez o ideal seja comer mais comida de verdade. Quero aqui fazer um convite a vocês. Dia 20 agora, eu farei uma aula aberta. Uma aula aberta. Qual o intuito da aula aberta? Vou deixar aqui o conflito de interesse, porque eu acho que isso é o mais importante. Eu vou fazer uma aula aberta para mostrar às pessoas como eu dou aula. E que existe uma pós-graduação em nutrição e gastroenterologia. É uma aula aberta para todos os alunos da pós e para quem quiser conhecer. São 300 vagas. O que eu vou falar lá? A atualização do Consenso Brasileiro de Alergia Alimentar, publicado agora em 2025. Porque pode ser que tudo que a pessoa tem de alteração seja não por alteração endócrina, mas sim por sensibilidade alimentar como essa, ó. Uma dermatite não mediada por IgE. Ou uma herpetiforme não mediada por IgE. E que normalmente é negligenciada. E aí você tem que saber o que excluir da dieta para você não ter dano e ter que corrigir sempre. Porque senão a gente vai ficar sempre botando capacete para dar cabeçada na parede. Finalizo, gente, dizendo que o mais importante é descascar mais e desembalar menos. Coma comida de verdade. Faça uma mudança de estilo de vida. Ao invés de gastar todo o seu orçamento familiar em uma compra por mês, faça a divisão deste valor monetário para a sua família em 4 parcelas. E faça compras semanais. Porque se você comprar semanalmente, você comprará menos alimento ultraprocessado. Muito obrigado. É isso. Obrigado.